Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Isso mesmo. A gente vai conversar sobre noção de volume. Volume, professora? Noções de volume. Isso tem a ver com medida de capacidade. A gente já conversou um pouco sobre grandezas e medidas, aprendeu que a gente tem diversas grandezas, né? A gente tem diversas formas de fazer medições e utilizar unidades de medida específica. Hoje a gente vai se concentrar no volume. Professora, por que a senhora falou de medidas de capacidade? Quando a gente fala em medidas de capacidade, a gente pode pensar, por exemplo, você já parou para pensar na sua conta de água? Como é medida a quantidade de água que vem na conta? Já parou para observar que sempre tem a medida em metros cúbicos? Não, professora, mais água é em litro. Mas, quando eu falo nesse sentido, eu estou falando sim da capacidade, mas eu vou medir essa água em metro cúbico porque a gente está falando de volume, da quantidade. Tudo a ver com capacidade, tudo a ver. É como se eu tivesse assim, uma piscina. Pensa numa piscina agora comigo. O líquido da piscina eu vou medir em litro. Mas, quando eu falo de noção de volume, é para saber o tamanho, a dimensão do recipiente que eu tenho para receber esse líquido. Fica tranquilo, a gente já conversou sobre isso, a gente vai esclarecer bem mais hoje, tá? Não fique estressado não fique estressado. Tem tudo a ver com medida de capacidade e você já estudou isso, eu só estou aumentando o nível porque eu sei que vocês são capazes. Para me ajudar, para que eu receba a sua mensagem, né, a sua dúvida, se tiver, o professor Givanilson está aqui. E aí, professor, tudo certo? Olá, professora, tudo certinho. Estamos por aqui. Pablo, Janiele, Olha Anne, aí. João, Arthur, Jean, Vitória. Todo mundo por aqui acompanhando mais uma aula. Olha aí que maravilhoso. Beijo para todo mundo, hein? Ficou em dúvida? Manda a tua mensagem que se eu conseguir te ajudar ao vivo, ajudarei com certeza. Se não, deixa lá no YouTube a tua dúvida que assim que eu vir, responderei com certeza. Para me ajudar na interação, né? Fazendo esse trabalho lindo, belíssimo, que eu não canso de elogiar. Midian, intérprete de Libras, trabalho excelente, garante que mais pessoas consigam acompanhar as aulas do Educa Recife, tá? Fica aí a gratidão a esse pessoal incrível que é a equipe de Libras. Então, a gente vai falar de medidas de volume. Eu tinha falado sobre o recipiente, né? Eu tinha falado com vocês sobre a piscina, lembram? Pois bem, eu preciso medir a dimensão da minha piscina para saber a quantidade de água que vai caber, não é isso? Eu vou exemplificar, por exemplo, com um dado mágico. Esse dadinho mágico, vocês já brincaram com ele? É um excelente exemplo de medidas de volume. Por quê? Quando eu falo de volume, eu estou medindo uma figura tridimensional, uma figura que tem comprimento, largura e altura, beleza? Então, a partir dessas três medições, ó, deixa eu só voltar aqui. A partir dessas três medições, eu consigo descobrir, por exemplo, quantos quadradinhos tem nesse cubo. Eu vou utilizar como referência o cubo, para vocês ficarem bem ligadinhos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais. Então, pensa, quando eu falar de volume, você vai lembrar dos sólidos geométricos. São objetos tridimensionais que ocupam lugar no espaço, por isso, eles possuem volume. Podemos encontrar sólidos de inúmeras formas, retangulares, circulares, quadrangulares, entre outras, mas todos irão possuir volume e capacidade. Mas o que é volume, quinto ano? O volume
é o espaço que é ocupado por alguma substância. É a determinação de qual volume pode ser ocupado dentro de um objeto ou de espaço. Eu posso utilizar como exemplo um aquário, por exemplo. Exemplo claro, aquele aquário pequenininho de vidro, que às vezes em festa de aniversário tem. Para eu saber a capacidade dele, eu preciso descobrir a medida do espaço. Por isso que a gente utiliza medida de volume, ó. Espaço que é ocupado por alguma substância. Eu vou medir o espaço do meu objeto. O que a gente mede em litro é, no caso, a substância. Se eu fosse falar em água, no caso do nosso aquário, eu vou medir o espaço do meu aquário, que é o meu volume, para descobrir quanto cabe de água nele. Lógico que a gente vai fazer as conversões, né? Mas a partir do momento que eu meço o volume, eu descubro a capacidade dele, quanto cabe de substância naquele recipiente. Um detalhe importante, eu posso ter recipientes diferentes, de diferentes formas, que têm a mesma capacidade. Vamos pensar, por exemplo, em um aquário em formato de cubo e um em formato de paralelepípedo, ou seja, um retangular e o outro com medidas quadradas, onde suas faces são quadradas e no outro as medidas são retangulares. Vamos pensar, eu posso ter dois recipientes com formas diferentes que cabem a mesma quantidade de água, beleza? Se a gente for pensar nisso, a gente pode lembrar de uma garrafa de água e uma garrafa de refrigerante, por exemplo. Pensa numa garrafa de água de 1 litro e uma garrafa de água de refrigerante. Se a gente parar para perceber, são garrafas diferentes, mas têm a mesma capacidade, cabe a mesma quantidade de líquido. Bora lá. É importante saber que o volume pode ser calculado para recipientes ou estruturas que tenham determinados formatos, como é o caso de cubos, cilindros ou pirâmides. A partir da medida, a partir do sólido que eu tenho, eu faço essa medição. Lembrando, eu posso ter a mesma capacidade para recipientes diferentes. Para calcular o metro cúbico, são consideradas as 3 dimensões que formam o volume: comprimento, altura e largura. Trouxe o cubo porque vocês conseguem visualizar mais rápido. Eu tenho um cubo aqui na imagem, onde eu vou medir essas 3 dimensões. O meu comprimento, a minha altura e a minha largura. Por que metro cúbico, professora? Olha, se eu tiver como referência cada dimensão dessa 6 metros, lógico que isso é multiplicado, né? Por que tá aí esse cúbico aí, esse 3? Porque eu tenho 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Por isso, a unidade de medida utilizada em volume é metro cúbico. Este que está na sua conta de água. Ó. Comprimento, largura, altura. Vai ser em metro quadrado. O meu volume será 6 vezes 6 vezes 6. No caso desse cubo aqui, com essas dimensões, eu vou ter o meu volume de 216 metros cúbicos. Beleza? 3 dimensões, metros cúbicos, tudo a ver com os sólidos geométricos, com os recipientes, onde a qualquer substância ela pode estar lá. Beleza? Vamos embora. Tem mais, professora? Tem. Ó, que exemplo. Eu tenho aqui uma lata. Nessa época do ano é o que a gente mais vê, né? Nos armazéns, né? Todo mundo querendo pintar a casa, todo mundo querendo deixar a casa bonita. Uma lata de tinta convencional. Eu quero descobrir quanto cabe
de tinta. Aqui, a substância nesse caso é a tinta. Eu tenho as dimensões necessárias para calcular o volume. Quinto ano, eu tenho com certeza. Eu tenho o meu comprimento, a minha largura e a minha altura. Tenho todas as dimensões que preciso para calcular esse volume. E o que é que eu vou fazer? Meu Deus, professora, eu só vou multiplicar essas dimensões, com certeza. Nesse caso aqui, a gente está medindo em centímetro, mas a gente descobriu que é ao cubo. Então, é centímetro cúbico. 3 dimensões, centímetro cúbico, metro cúbico e por aí vai. Quando pensar em volume, em unidade de medida de volume, centímetro cúbico, metro cúbico. Fechou? Multiplicação das 3 dimensões. 40 vezes 30 vezes 20. Professora, que multiplicação difícil. O que é que a gente vai fazer? Faz partidinho. Eu vou fazer esses dois primeiro. 40 vezes 30. Ó, teve zero aqui, ó. Só repeti o zero e fiz a multiplicação dos números. 4 vezes 3, 12. Encontrei o primeiro resultado. Agora vou multiplicar pelo 20. 1.200 vezes 20. Descobri que o meu volume, o volume da minha lata é de 24.000 centímetros cúbicos. Mas, professora, eu quero saber. A senhora disse que foi o volume, tá lindo. 24 centímetros cúbicos, mas a senhora não me disse quanto cabia de tinta. Responde para mim aí no chat. É possível medir a capacidade em litros de tinta que cabe dentro de uma lata? Eu descobri o volume da lata. Eu tenho como descobrir em litro? Lembra? Volume tem tudo a ver com capacidade. Como é que eu vou fazer? E aí, quinto ano? Fica aí o mistério. Eu posso descobrir? E aí, professor? Pablo, Ágata, Janiele, Vitória. A Ágata está dizendo assim, eu já sabia, mas só esperei a senhora mandar o resultado na tela. Já está dizendo que sabia a resposta. Olha. E estão dizendo que sim. É possível? Claro que é possível, minha gente. É possível demais, porque desde o começo da aula que eu estou dizendo que volume tem tudo a ver com capacidade. E é lógico que a gente tem uma conversão específica para isso. Podemos relacionar as medidas de volume com a capacidade de um sólido geométrico. Presta atenção nas relações. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Se eu tenho 1 metro cúbico, por exemplo, se na sua conta de água tem lá o gasto mensal de 20 metros cúbicos, é porque foi gasto na sua casa 20.000 litros de água. A relação é essa, ó. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Atenção aqui. 1 decímetro corresponde a 1 litro. E o meu centímetro cúbico, que foi a unidade que a gente utilizou, corresponde a 1 mililitro. Quantos centímetros cúbicos eu tenho? Gente, que fácil, ó, 24.000 ml. Eu não disse que 1 centímetro cúbico é 1 mililitro? Disse. Então, serão 24.000 mililitros. E a gente já aprendeu em medida de capacidade que a cada 1.000 ml eu tenho 1 litro. Logo, eu vou ter quanto nessa lata? Qual é a capacidade líquida de tinta dessa lata? 24 litros. Essa conversão aqui é importantíssima, ó. Presta atenção, eu descobri o meu volume em centímetro cúbico e já sei que a relação entre centímetro cúbico está diretamente ligada a mililitro. Fiz a conversãozinha básica, 24.000. Eu sei que 1.000 ml é 1 litro, capacidade de 24 litros de tinta. Beleza? Vamos para a hora do registro?
Bora lá. Eu quero que vocês fiquem atentos a isso aqui, porque as medidas são um pouco diferentes. Vocês precisam analisar o comprimento, a altura e a largura. Presta atenção. Faça o desenho de um paralelepípedo. Vou parar bastante nessa aqui. Faça o desenho de um paralelepípedo que possui 6 metros de comprimento. Onde é que está o comprimento, quinto ano? Ah, professora, mas se eu multiplicar, a senhora já me disse na aula de multiplicação que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é verdade. Mas se a gente fosse fazer uma marcação aqui do nosso paralelepípedo, o ideal seria que a gente fizesse o quê? Colocasse tudo na mesma organização do meu desenho. Comprimento é comprimento, altura é altura e largura é largura, beleza? Eu quero que você faça um desenho de um paralelepípedo que possui 6 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros de altura. Ó. Comprimento, vou dar um spoiler, hein? Comprimento, altura, largura. Se ligou? Comprimento, partezinha amarela, roxinha, largura, altura, essa daqui, ó, que vai puxando pro laranja. Comprimento, largura, altura. A partir disso, você vai primeiro determinar o volume. Qual é a unidade de medida do volume, quinto ano? Metro cúbico, ó. Metro, metro e metro. Eu já sei que a resposta de cálculos com volume é metro cúbico, não esquece. Medir volume, medir em metro cúbico. Tranquilo até aí? Faz essa continha, manda para mim no YouTube que eu quero saber se você fez esse exercício direitinho, tá? Professor Givanilson, eles estão aí. Estão por aqui. O Jean já está, inclusive, dando a resposta. Dando a resposta. Será que Jean acertou, hein? Será? Será? Qual é a resposta que ele deu? Ele está dizendo que é 36. 36 metros cúbicos. Só posso dizer que ele está indo muito bem e acompanhou direitinho essa aula. Mas você que ainda não fez, faz e manda para mim, beleza? Professor Givanilson, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Por nada, eu que agradeço. Eles estavam aqui participando, eles e elas estão de parabéns também. E daqui a pouquinho tem mais. É isso mesmo. Não sai daí. Dá uma levantada, uma esticada, que tem mais uma aula bem legal para vocês. Até a próxima, pessoal. A gente se vê em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.